Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a FREBEM, aqui de Nova Russas, no Ceará. Gratidão pela oportunidade de estar compartilhando esse momento com todos vocês, tanto os nossos irmãos que estão aqui presentes, encarnados, os desencarnados que vêm estudar com a gente também. Nesse momento, nós pedimos o auxílio desses irmãos também de luz, nossos guias, nossos mentores, que sempre estão a postos para nos intuir, nos inspirar, nos colocar no caminho correto, que estejamos sempre em conexão com eles. E nesse momento não é diferente, que nos auxiliem nesse estudo, tanto na colocação das palavras, quanto para que todos nós possamos absorver da melhor maneira possível e que isso traga benefícios para a nossa encarnação em andamento. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao nosso evangelho de hoje. Já estou com ele aqui, esperando aí um capítulo e um item. O microfone está desligado, Nádia. Agora, é o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. E o item é o 17, a piedade. Piedade. Vamos nós. Piedade. Item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam para trás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. A que praticou em toda a sua vida o divino Messias, a que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concordância, a paz e o amor. Graças a Deus. A leitura segue, tem mais dois parágrafos aqui, ela é assinada por Michel Bordeaux, 1862. Mas até aqui, ela nos traz essa leitura que fala para que a gente dê com a mão direita, dê com a vossa mão, que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa mão direita, né, o que ela dá, fala sobre a questão da piedade, colocando ela ali num patamar de irmandade com a caridade, né? E a gente já vai logo aqui para o final, porque é uma pergunta que eu sempre costumo fazer para mim mesmo, né? Poxa, eu gosto de saúde, eu gosto de ser feliz. É importante a gente agradecer, estava até falando essa semana com a Gislene, como é importante a gente agradecer pelas pequenas coisas, né, que acontecem. Às vezes não está acontecendo nada, a gente não está sentindo nada, e só em você não está sentindo nenhuma dor, nenhum desgaste emocional, você está bem consigo mesmo, você terminou ali de repente, fazer uma refeição, alguma coisa, nossa, você pensar assim, poxa, está tudo certo, está tudo em paz, a gente às vezes não percebe isso, né? Só percebe quando está alguma tribulação, algum problema acontecendo.
E nesses momentos é importante a gente lembrar também de sermos gratos. Estou trazendo aqui para gratidão, né? Porque falou aqui sobre gente, sobre dores, sobre problemas, e é o que todo mundo praticamente passa nessa vida. A gente vai só trocando, atualizando outras situações que nos trazem um certo desconforto, né? Afinal de contas, a vida aqui é um grande laboratório para que a gente possa ir se acertando com a divindade. Então, é importante nós termos esse entendimento, porque o que faz a diferença, muitas vezes, da gente estar se sentindo bem para não estar, é a maneira como a gente realmente vê as coisas. Claro que em alguns momentos. E aí, quando eu pergunto sobre isso, fala que quando a gente estiver desenvolvido, estiver trabalhando essa questão da piedade, a gente terá felicidade na Terra, né? Todo mundo estiver fazendo a sua parte, sem esperar que isso venha do outro, isso já muda tudo. E aí é quando diz aqui que vai reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. E isso daqui, eu volto a dizer, eu diria, uma previsão. É o que nos aguarda a todos nós, assim como o nosso planeta. E aí, como eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, nossa, Cláudio, mas está tão... O mundo do jeito, basta a gente olhar, o mundo está uma tragédia. Coisa horrível acontecendo, é morte, é sequestro, é bomba, é tiro, é guerras, são problemas naturais que acontecem, mas tudo isso está previsto. É nesse momento que acontecesse isso. É a despedida, vamos dizer assim, a cortina vai se fechar para esse tipo de situação, para se abrir um novo cenário, uma nova peça, uma nova vida está por vir pela frente. E quando eu falo isso, não é, de repente, fechar realmente, literalmente, a cortina agora e amanhã está tudo certo. É um processo gradativo que já está acontecendo e que nós estamos aqui, tanto nós que estamos nessa dimensão, quanto os outros que estão na outra dimensão, que fazem parte desse orbe, estão colaborando positivamente ou negativamente para que isso aconteça. E isso vai depender daquela nossa vibração, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. Então, a piedade, vindo nesse momento da leitura, ela é um convite para que a gente siga nesse caminho, que a gente esteja buscando sempre estar mais ligados a esses sentimentos, a cada vez mais vivenciar mais essas, esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que foi o que a leitura diz para a gente, né? Então, resumindo, basicamente, só para a gente dar essa pincelada, refletir rapidamente sobre o Evangelho. Então, graças a Deus, vamos aqui ao nosso. Também não aqui mudando o slide, né? Mas aqui só fala sobre a questão do Evangelho, então vamos para o estudo. Bem, se der tempo, nós encerraremos hoje mais um trecho desse livro dos Espíritos, desse estudo, porque o livro segundo, O Mundo Espírita dos Espíritos, a gente vai passar o ano todo estudando esse livro segundo. Ele é o maior dentro dos 4 livros que fazem parte, que compõem o livro dos Espíritos, né? Então, aqui, nós estamos no capítulo de número 4, que fala sobre a pluralidade das existências. E o que eu disse que possivelmente nós vamos encerrar hoje é dentro da pluralidade das existências, nós temos ainda 9 subitens, né? E um deles é essa transmigração progressiva. Existem, se eu não me engano, são 4 questões ainda para a gente finalizar, dependendo aqui, claro, muitas vezes, de repente, da participação de vocês, da forma como a gente for conduzindo, que a espiritualidade também nos intuir, a gente pode encerrar ou ficar alguma coisa para a semana que vem. Então, vamos logo para a questão, né, que nos aguarda, de número 193. E ela começa fazendo a seguinte questão, a equipe de Kardec, né? Um homem em suas novas existências pode descer mais baixo que na atual, né? Um homem nas suas novas existências, a que estão por vir, se ele pode descer mais baixo.
E aí, vamos lá. Em posição social, sim. Como espírito, não. Então, aqui já fica bem claro, a gente vai reforçar isso durante nosso estudo, mas a gente não retorna. Você não pode descer de onde você já alcançou, na sua intelectualidade, na sua moral, tudo aquilo que foi alcançado nesse sentido. Agora, posição social, sim, e com uma frequência muito grande. Isso vem acontecendo já desde sempre. Então, o rei, ele pode renascer como um servo, por exemplo. Nós vimos na literatura muito divulgada, muito buscada por nós espíritas, né? Os livros da história de Emmanuel, inclusive, estão até, talvez, terminando de gravar o filme, que deve sair em breve, abordando os livros das vidas de Emmanuel, que é os principais, os dois primeiros ali, que sempre são citados, há 2000 anos e os 50 anos depois. Nós vimos ali o Emmanuel numa vida como um senador romano, e na vida seguinte ele vem como escravo na história. Então, ele veio como escravo na vida seguinte, mas a questão da evolução do espírito dele não regrediu. Tudo que ele tinha, ele carregava. Inclusive, isso é muito bem demonstrado no livro, quando ele traz todo aquele conhecimento que nem ele mesmo sabe de onde é que veio, sobre a história de Roma, sobre aquela coisa toda. Tanto é que ele começou a dar aula na casa das pessoas que tinham poder, né? Então, quando a gente fala que um rei pode renascer como servo, o rico pode nascer na miséria tranquilamente. Então, essas mudanças, elas são ferramentas pedagógicas de quê? De aprendizado. A pobreza pode ser ali uma prova necessária para que toda pessoa orgulhosa possa desenvolver a humildade, ou para o avarento, por exemplo, desenvolver o desapego, né? Então, muitas vezes o espírito ele sobe tanto na hierarquia social que ele acaba se perdendo na vaidade. E é claro que a gente não está aqui buscando trazer uma generalização. Todo mundo que sobe, né, socialmente tende a cair. Mas é uma prova muito mais difícil, essa da riqueza, né? Então, essa descida social ali é um mecanismo, né? Vamos dizer assim, que vai servindo para a próxima vida de uma certa segurança da providência divina para que ele não se desvie mais. Depois que você aprende, você não precisa repetir, né? É assim que funciona. Então, quando é falado aqui sobre essa situação dessa impossibilidade de você retroceder, né? De você falar assim, como espírito, não. É como eu falei, o intelecto, moral, eles são degraus sólidos. Então, isso é importante a gente saber, porque todas as conquistas que nós fazemos aqui agora, às vezes a gente fica acomodado, não, eu gosto de assistir série, eu gosto de ver um filme, eu gosto de ficar aqui sem fazer nada, de jogar um negocinho, um baralho, alguma coisa. É proibido? Não. Mas isso é momentaneamente, não é você se entregar para tudo que a gente aproveitar, o que eu estou querendo dizer aqui? Tudo que nós aproveitarmos o nosso tempo aqui para enriquecer o nosso intelecto e a nossa moral, isso é uma conquista, não tem quem tire. Ela fica com a gente, né? Então é importante que a gente tenha é, esse entendimento que vai favorecer. Então a gente vai acumulando, porque hoje nós somos o quê? A soma de todas as vitórias que nós já tivemos sobre nós mesmos. Isso voltando para a questão da nossa moral. Tudo que nós somos até hoje, se hoje eu já olho e eu, de repente, observo outra pessoa que está fazendo uma coisa e eu já não faço mais, isso é uma conquista moral. Nós já chegamos até um determinado degrau que nos favorece nesse sentido de ter um entendimento que isso chega a ser um absurdo, enquanto que para outra pessoa, para ela faz com a maior naturalidade. Pessoas que tiram a vida de outras
como a gente está acostumado a ver, brincando, né? Não tem nenhum tipo de pudor com relação a isso. São irmãos que estão em degraus mais atrasados do processo evolutivo, mas que em determinado momento vão despertar também. A gente viu isso, inclusive, na quarta-feira, na palestra que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos ali, falando sobre a caridade para com os criminosos, né? Então, depois, quem quiser assistir, também já está disponível também no YouTube. Então, quando a gente segue aqui adiante, trazendo sempre umas imagens para a gente poder fixar mais o entendimento, tem uma frase que diz o seguinte: Deus pode mudar o seu lugar na mesa, mas ninguém pode tirar de você a luz que você acendeu dentro de si. Esse lugar à mesa, é claro, se refere a uma posição social, né, que dependendo de onde você estiver sentado, a cabeceira tem um lugar para as pessoas mais importantes, né? Tem gente que nem na mesa não fica. Então, o que a gente poderia dizer aqui? Que a vida, na verdade, ela não é uma coisa que é a sorte, não é um sorteio, né, de sorte ou azar. É um campo onde a gente cultiva, aproveitando aqui que está caindo a chuva, o pessoal está se preparando aí já para plantar, né? É um campo de cultivo onde essa colheita ela vai ser exatamente proporcional àquela sua semeadura, né? Então, que estou falando de plantação, sabe? Você que distribui lá semeando os grãos de milho, ali onde você colocou milho não vai nascer feijão, a não ser que você coloque o grão de feijão junto. Então, basicamente é isso. Essa evolução que a gente se refere aqui, ela não é um processo que acontece de forma automática, que acontece simplesmente com o passar do tempo. Séculos eu vou reencarnar mesmo, então o tempo vai passando e automaticamente eu já vou evoluindo, né? Não é bem assim. Ela é uma conquista que exige da nossa parte o comprometimento e esse esforço de forma contínua. De vez em quando, pode ser que a gente tire um pouco o pé do acelerador, vá mais devagar um pouco, mas é importante que a gente continue sempre avançando, né? Então, como nós vimos, o caminho ele pode ser abreviado, chegar mais rápido, né, no nosso objetivo, que é o processo de evolução, espírito puro, ou, de repente, ser estendido, né? Essa escolha, ela acaba ficando ali exclusivamente nas mãos de cada um de nós. São o que vai ditar isso, não é Deus que coloca a gente, isso aqui vai mais rápido, isso vai mais devagar. Exatamente, são as nossas escolhas através do livre-arbítrio que faz com que a gente avance ou possa ficar, de repente, estagnado. Então, essa negligência é exatamente esse peso que vai manter a gente ali parado, com as mesmas amarguras, né, com os mesmos problemas, as mesmas dores, elas tendem a se repetir, muitas vezes até de forma mais dolorosa, enquanto que a nossa dedicação, né, a diligência, a força que a gente dedicar, que corta esse caminho em direção da luz, é exatamente a nossa determinação. Então, é fundamental para que a gente possa, de repente, compreender, e que eu costumo dizer sempre, esse processo, ele é intransferível. Não tem como outra pessoa fazer por mim. Eu preciso fazer a minha parte, né? Ninguém pode aprender por mim. Ninguém pode perdoar outra pessoa. Vai lá, Nádia, perdoa aí a fulana aí por mim, que eu não estou a fim de perdoar, não. Não é dessa forma que acontece, né? Então, eu tenho que ter exatamente todo o envolvimento com esse processo para que isso aconteça em mim. Ela é individual. Nós podemos colaborar uns com os outros de várias formas, mas fazer o que o outro precisa fazer não tem como. Isso é individual, né? E aí também as recompensas também são. Porque o que eu vou fazer não é outra pessoa que vai receber, sou eu. Eu que vou subir mais um degrau na escada, né? E a gente vai evoluindo e cada vez se sentindo mais felizes, mais saudáveis, nesse sentido. Então, nós podemos receber também da espiritualidade o auxílio, a inspiração, né? Como a gente falou no início sobre os guias mentores, mas
depende da gente também fazer as escolhas, deles estarem com a gente mais próximos ou não, né? Cada passo que a gente dá, cada passo que a gente transforma o nosso caráter, é essa subida nesse degrau moral, que são esses atos solidários, como a gente viu no Evangelho, sendo mais piedosos, né? Também, através das nossas escolhas. Então, aqui a gente vê, por exemplo, eu trouxe aqui a imagem que o rei, ele pode ter sido numa outra vida um operário e na outra vida é um estudante, um professor. O que muda aqui é somente a roupagem física. O espírito é o mesmo e ele está num processo, em cada um ele tem um aprendizado diferente para poder seguir. Então, muitas vezes as máscaras sociais que nós usamos, né? O que são essas máscaras sociais, né? A situação econômica onde a gente vive, de repente, essa coroa do rei, da rainha, né? Onde a pessoa está ali na sua posição social, seja no que for, né? A ferramenta ali do operário, o estetoscópio do médico, seja esses símbolos, uniformes que são utilizados temporariamente, que nos colocam numa certa posição social em destaque, né? Né? Então, elas são todas para nós aprendizado. E elas podem mudar de uma hora para outra, e até descer em forma de prestígio humano, exatamente para nos ensinar lições de humildade, de resiliência, mas o que foi conquistado por esse espírito, né? A sabedoria, a virtude, por exemplo, isso jamais retrocede. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nessa vida aqui, de operário, trabalhador braçal, passando batido aos olhos, por exemplo, da sociedade, ele pode ter tido muito mais avanço no seu desenvolvimento moral como espírito do que quando ele foi como rei. Não necessariamente isso é uma regra, mas o que eu estou querendo dizer é que não importa onde você esteja socialmente colocado, você pode avançar muito, qualquer uma delas, a intenção sempre é a que a gente se desenvolva, mas nem sempre nós aproveitamos essas oportunidades, né? Então, é basicamente sobre isso. E o que eu poderia acrescentar aqui para a gente poder passar para a próxima questão, né? Sobre responsabilidade mesmo, só para a gente finalizar aqui. A responsabilidade nossa é conosco mesmo, né? Com a nossa essência, que vai permanecer exatamente sobre essa roupa que é emprestada, que é esse corpo de carne, esse jumentinho de carregar algo, né? Cada existência ali é como se fosse um contrato de trabalho. A gente tem um comprometimento, tem um livro da vida, né? E a gente se compromete ali com a eternidade, onde esse compromisso que a gente faz com a nossa própria melhoria, esse aí é uma cláusula que todos nós assinamos, que vai garantir que as existências futuras sejam menos cheias de sombras, né, como a Joana costuma dizer, Joana de Anjos, que eu me refiro, e muito mais repleta de paz e de luz. É sempre buscando que essa balança ela pese mais para esse lado, né? Então, aqui a gente já pode avançar para a questão de número 194, né? Lembrando que sempre vocês podem, assim que quiserem, estar participando. Hoje é sábado de estudo. Então, vamos para a questão de número 194. E ela é a seguinte: a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? E não sei se vocês, né, estão lembrados ou já leram lá no Evangelho segundo o Espiritismo o que é que caracteriza um homem de bem, né? Eu diria que é um espírito numa evolução, degraus mais um pouco à frente do que a maioria de nós, né? Nós todos estamos no processo de nos tornarmos esse homem de bem. Só para ter uma ideia assim, então, esse homem de bem, ele pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem mau, perverso? A resposta é não.
A gente acabou de ver na resposta anterior, inclusive, que não, né, não retorna, não pode retroagir. E a resposta é essa, não, visto que ela não pode degenerar. E tem outra pergunta dentro dessa. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Aqui já mudou a perspectiva, né? É diferente. E aqui já a resposta é sim, porque a gente pode avançar. E diz mais: se arrependeu, e isso então é uma recompensa. Então, se essa pessoa perversa, ela se arrepende de tudo que ela tem feito, de tudo que ela fez de errado, de mal, e ela transmuta isso através da prática do bem, da piedade, como disse o Evangelho de hoje, né, vai se tornando homem de bem, isso se torna uma recompensa pela sua atitude de mudar, por ter se arrependido e por ali poder reparar todos esses equívocos. Então, a gente poderia dizer que essa evolução espiritual ela é um caminho de mão única, ela só tem um sentido para frente, para cima, se queiram dizer, melhor assim, né? E a gente pode, a única coisa que pode parar é estagnar, mas não retroceder em nossa essência moral jamais. Então, esse homem perverso, como a questão nos traz aqui, trazendo aí aquela perspectiva que a gente trouxe na quarta-feira, né, que nós não somos criminosos, nós somos seres de luz em construção. Não sei se vocês lembram que eu trouxe essa frase na quarta-feira. Eu diria que esse homem perverso aqui é apenas um homem de bem que ainda não despertou. É um homem de bem em construção. É muito semelhante, né? Então, o tempo e a experiência, entre outras coisas, eles vão sendo esses educadores. Eles vão fazendo com que seja feita essa lapidação para que a pessoa possa se desenvolver, crescer e se tornar cada vez mais esse ser de luz, que é o que nos aguarda, né? Como a gente falou, somos seres de luz em construção. E aí, quando a gente traz essa imagem, e a frase diz o seguinte: a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de libertação das sombras do passado, para que a sua justiça preserve nossas luzes e nos confirme como seres em permanente e luminosa construção. É uma confirmação de que nós estamos nesse processo. Então, se fala muito da misericórdia de Deus, mas a gente não consegue muitas vezes compreendê-la como Deus é bom e misericordioso. Nos falta, às vezes, o entendimento e a gente questiona, muitas vezes, sem pensar, essa bondade, essa misericórdia de Deus com as coisas que acontecem ao nosso redor. Poxa, se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Se está acontecendo isso e Deus é bom, existe algum motivo? Pergunta, às vezes, tem que ser diferente, né? Então, a gente pode ver aqui uma representatividade na imagem, né? Dessa misericórdia, a gente poderia dizer, que é como se fosse aqui a silhueta, né? De um ser, de um espírito em trajetória, pode ser qualquer um de nós, que representa a gente na nossa jornada aqui terrena, envolto a névoas, a sombras, né? Ao passado das nossas imperfeições, que as sombras é que fala Carl Gustavo Jung ainda, né? Na questão da psicologia profunda da Joana de Ângeles também, rodeado dos nossos problemas que nós trazemos, as coisas que nós precisamos ainda, né? Ser transmutada, ser transformada, ser melhorada, os nossos defeitos. Então, vem como se fosse essa mão de luz aqui, simbolizando, no caso, a misericórdia divina, né? E ela vai mostrando ali, através da luz, qual o caminho que a gente deve seguir, direcionando a gente para fora dessa escuridão mental, dessa escuridão que muitas vezes, ou quase sempre, a gente carrega dentro da gente. Então, é o amparo que nós recebemos
para que a gente possa se arrepender, como foi dito, dos equívocos do passado, dessas sombras, e que a gente possa também transformar. E essa luz, ela está sempre, muitas vezes a gente não consegue enxergar, são os livramentos que acontecem, os direcionamentos, é uma pessoa que chega e dá um conselho, vem através de um sonho, a própria vida que nós recebemos para estarmos aqui já é essa uma grande oportunidade de estar seguindo esse caminho de luz de maneira mais ampla sobre a questão da visão do espírito, né, de todo. Então, muitas pessoas às vezes já procuraram médicos e situações diferentes e tudo, e às vezes o problema está no autoencontro, e ela não ainda ouviu aquilo que precisava ouvir, ainda não passou por um tratamento espiritual, nem tudo a gente consegue resolver sozinho, a gente precisa de tratamentos espirituais, sim, de ir no psicólogo, de ajudas, muitas vezes, médicas, porque também a questão da espiritualidade não resolve tudo sozinho, senão nós não teríamos, né, os profissionais de saúde também que nos atendem, mas tem muitas coisas que também eles também não dão conta sozinhos. Quantas notícias, pessoas próximas que eu sei que já estiveram buscando a medicina tradicional e não encontraram as respostas ali, porque precisavam de um tratamento espiritual, para que fosse feito ali, de repente, uma desobsessão, um encontro, a educação da própria mediunidade, que a mediunidade ela não é uma característica, não é de quem é espírita ou espiritualista, ela é do ser humano de maneira geral. Qualquer tipo de segmento religioso ou religiosidade que você tenha, a pessoa pode ser médium. E aí, quando você não sabe o que é, nem sabe lidar, nem trabalhar, como educá-la, fica difícil, fica mais difícil a vida. Porque a mediunidade, ela é um chamado, ela é um convite ao serviço na seara do Pai, né? Então, aqui a gente vê também, nesse chamado, nessa questão dessa luz, nessa estrutura de cristal que vai se formando aqui, que são, eu diria, as coisas sólidas que a gente vai construindo com as nossas qualidades, né? Que a gente vai construindo e não perde mais, né? É o caráter moral que a gente acumula do espírito, isso vai se tornando sólido, duradouro, né? Eles simbolizam esse progresso que a gente vai seguindo constante, né? De forma permanente nessa estrutura. E essas pequenas figuras de luz pode ser as dezenas, centenas de vidas, né? Que o espírito já teve, que nós já tivemos, que a gente vai somando aí ao longo do tempo, né? E a gente vai sendo esse resultado dessa ancestralidade toda, e ele vai crescendo, subindo e se desenvolvendo até chegar nesse, vamos dizer, nesse sol aqui, nessa luz no topo, que representa aí uma perfeição relativa, que é aquilo que a gente já entende até hoje. Que seria esse objetivo final de toda essa transmigração progressiva que esse capítulo traz para a gente, né? A necessidade da gente vir várias vezes até alcançar essa luz, até todos sermos um, nós unirmos todas as nossas personalidades, se tornando ali um ser de luz, um espírito puro. Então, observando aqui essa imagem e ainda refletindo um pouco, finalizando sobre essa ideia dessa busca, muitas vezes, por resposta na vida tão, vamos dizer assim, né? Dependendo do ponto de vista, tão difícil que se vive hoje, com tanta ansiedade, com tanta necessidade de, muitas vezes, de colo, de carinho, de ser ouvidos, né? De uma palavra para que possa entender as nossas dores, a gente vai encontrar muitas vezes essa resposta quando a gente silencia dessa confusão toda, quando para um pouco para fazer uma meditação, quando respira fundo, e muitas vezes aquela resposta que nós estamos buscando, ela está dentro de nós. Só que a gente não para um pouco para ouvi-la, para respirar. Tem dias em que você está bem, tem dia que você não está tão bem assim, e os dias vão passando,
mas tudo isso serve de alguma forma para esse aprendizado. Dentro dessa mesma questão, nós vamos ter aqui umas considerações de Kardec. Diz o seguinte: a marcha dos espíritos ela é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria que já alcançaram. Que a gente está vendo basicamente aquilo que a gente já viu, esse comentário, né? Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra, né, de um homem poderoso na terra, mais tarde pode animar o mais modesto artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro, não é? Então, essa colocação aqui foi fantástica. A gente vai verificar um pouco mais sobre ela e ver que é importante a gente enfatizar que a queda, que se refere muitas vezes, né, que a gente pode cair, ela não é uma queda vertical, ela é uma queda horizontal. A gente permanece, a gente não desce. Então, frequentemente, quem, vamos dizer assim, detém um poder aqui na Terra, né, ele é um espírito endividado, frequentemente. E eu diria que precisa trabalhar muito a prova, passar por essa prova do orgulho, né, do egoísmo. Enquanto que muitas vezes um trabalhador humilde que a gente encontra, nós podemos ver ali um espírito até de uma envergadura moral maior, exercendo ali um trabalho de paciência, ou muitas vezes até uma missão, né? Então, nós temos exemplos vários aí de pessoas com tanto poder aqui na Terra, poder político, social, seja o que for, que está metendo os pés pelas mãos. Não está conseguindo passar pela prova, que era muito difícil, né? Porque precisa ser trabalhado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, etc. e tal. Enquanto que pessoas, por exemplo, vamos citar alguns que passaram pela gente, que, de certa forma, dentro da sua humildade, aí vamos trazer o Chico Xavier, né, que com toda a sua simplicidade, né, tinha, sei lá, a quarta série, não era formado. O próprio Divaldo Pereira Franco, um trouxe mais de 400 livros, outro quase 300, se eu não me engano, não sei o número certo nesse momento, mas livros psicografados, né, estudaram também, leram bastante para que pudesse chegar lá. Não é porque o Chico, ele, para as questões acadêmicas, né, chegou só até aquela classe ali que ele não estudou depois, que ele não foi atrás de ler bastante para poder escrever, para trazer os livros para a gente. Mas pessoas que passaram com o seu emprego de funcionário público, por exemplo, não tinham notadamente um destaque, né, acadêmicos muito grandes, nem profissões que se destacassem, né? Eram pessoas que se destacaram pelo bem que fizeram, pela piedade que tiveram com as outras pessoas. Então, aqui, você trazer essa figura no final de Herodes, que era rei, mas ao mesmo tempo que ele era rei, ele era escravo, dependendo do ponto de vista que nós formos olhar, né? Então, o rei é um poder temporal que ele tinha, mas ele estava ali escravo das suas paixões e das suas sombras, como a gente falou, né? Infelizmente, ele não soube aproveitar. Enquanto que Jesus, né, não precisa nem falar muito, mas era um carpinteiro. Jesus não possuía nenhum título humano aqui que a gente tinha, né? Que a gente tem até hoje. Mas ele era e é simplesmente o governador espiritual do nosso planeta. Ora, o tamanho da hierarquia desse espírito. E que aqui entre nós veio como um carpinteiro. Uma pessoa, de repente, né? E se você encontrasse na rua, você não vai dar nenhum tipo de valor para essa pessoa. Né? Completamente diferente.
Relembrando, descer na escala social como homem é muitas vezes uma terapia, um tratamento necessário para que o espírito aprenda a humildade, combatendo essa doença que é o câncer, que é o orgulho, né? O espírito, por exemplo, que foi um grande cientista, ele vai reencarnar num corpo cheio de limitações intelectuais, como prova. Ele continua tendo os conhecimentos do cientista, estão lá, em essência, né? Mas a ferramenta, que é o cérebro ali, ela está limitada, não o espírito. O cérebro daquele corpo onde ele voltou. E aí ele não tem condições de colocar em prática, porque ele tem que passar por aquela prova, ou aquela expiação. Ainda continuando nessa imagem que a gente trouxe agora há pouco, de Herodes, né, e de Jesus, vamos ilustrar melhor essa comparação aqui, que foi dois realmente extremos. A gente vê aqui na figura de Herodes, né, a máscara social, como a gente falou, né, a coroa, todo bem vestido, que todo mundo vai fazer reverência, se abaixar quando encontrar um cidadão como esse à sua frente, né? As pessoas hoje como é que fazem? Quando vem, por exemplo, um político de grande vulto, deputado, seja quem for, às vezes até um vereador da sua cidade mesmo, você, né, respeita e abre as portas e faz tudo enquanto, cada caso é um caso. Aí você imagina um rei, né, como Herodes. Os vestes, soldados, o trono que o coloca numa posição diferente de todo, acima de todo mundo, né? Então, quando a gente traz para esse contexto, que eu costumo sempre fazer essa comparação ali trazer a Joana de Ângeles, aquele livro da psicologia profunda, né? O Evangelho à luz da psicologia profunda, é apresentado aqui como o ego. O ego, o self está completamente esquecido. É a questão do desenvolvimento do espírito, né? Então, busca o poder externo e acaba escondendo ali esse vazio, completamente vazio que tem na parte interna. Já do lado de Jesus, a gente vê, claro, uma identidade aí, né, de um ser que não precisa de nenhum tipo de adorno, né, porque a autoridade dele vem de dentro, irradia. É uma coisa que, já que eu lembrei agora há pouco do Chico Xavier, a gente vai ver algumas entrevistas que tem ainda gravadas, né, na própria plataforma do YouTube, como as entrevistadoras, atrizes se emocionavam em estar perto dele. Porque o que que era aquilo? Elas não conseguiam nem explicar daquela luz, daquela energia que vibrava. Você imagina como é que era Jesus, né? Estar diante da presença dele, né? Então, só de imaginar a gente já sente um arrepio, uma coisa diferente. Mas o mundo, ele acaba julgando a gente pelo aquilo que a gente veste. Você olha a distância, se você olha Herodes e Jesus à distância, quem é que você vai respeitar mais? Sem você saber quem eles são? Pelas roupas, né? Claro que normalmente seria o Herodes, né? Então, é pelo cargo que você ocupa, pelo carro que as pessoas têm, até pelas postagens, hoje estamos nessa época de internet, né? Então, as pessoas vão lá e olham e acham que a vida dos outros é sempre mais feliz do que a minha, olha só. E aí acaba despertando nas pessoas a inveja. Às vezes a pessoa faz até uma postagem com a intenção de despertar em outras pessoas o interesse de que elas também busquem se melhorarem, mas o olhar não é esse, o olhar é de inveja, né? Porque a inveja, na maioria das vezes, não é querer o que a pessoa nem tem. Eu não quero ter o que ela tem, eu quero ser como ela é. Eu quero ser igual a ela, eu quero ser ela. E aí e isso não é uma coisa pensada ou dita muitas vezes, ela só é sentida. E essa energia, né, eu vi até esses dias falando que é uma das piores obsessões que tem, é essa que vem através da inveja. Então, esse olhar de julgar e de achar, mas a pessoa está passando por um problema terrível e você querendo ser a outra pessoa, né? A pessoa vai e
comete determinadas loucuras na vida, que você, nossa, como é que pode, né? A pessoa fazer isso, me decepcionei, que eu até queria ser igual a ela, agora eu já não quero mais. Na verdade, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? Na nossa própria transformação. Então, voltando aqui para a imagem, por exemplo, Herodes, o que é que a gente consegue ver mais aqui nessa imagem? Porque tem imagens que às vezes dizem para a gente mais que 1.000 palavras, né? Se vocês observarem bem, olha como é que está aqui ao redor, né? Carregado, nuvens escuras, raios. E aí a gente pode traduzir isso para a questão da tensão, do medo, dessa instabilidade que o poder terreno traz, o medo de perder o poder. As pessoas que os seguem, os obedecem pelo medo, né? Serem punidas, né? Cria-se que formas pensamentos, deixando o psiquismo do ambiente pesado. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes na nossa própria casa, na casa mental, com aquilo que a gente pensa, sente e vive. A gente vive pedindo para fazer limpeza no planeta devido a psiquismos pesados que acontecem. Tem equipes fazendo isso, tanto de encarnados quanto de desencarnados, participando desse processo de limpeza psíquica do nosso planeta, né? E já o ambiente de Jesus, mesmo sendo aqui uma oficina simples, né? Mesmo, né, com toda a sua simplicidade, ele vem banhado de luz, né? Como se fosse uma luz permanente que ela fica ali, um amanhecer. E o mundo ao redor, ele acaba refletindo aquilo que tem dentro de cada um. Na verdade, a ideia é trazer esse pensamento, que o mundo ao redor, ele vai reverberar aquilo que eu tenho dentro de mim. Essa posição de Herodes, ainda para a gente poder finalizar, é uma posição temporária, né? Nós sabemos disso, é um empréstimo que, independente de outra pessoa vir e tomar o poder de mim, a morte vai retirar, né? Simples assim, todos vão desencarnar. E aí fica isso aí para outra pessoa, de alguma forma. Já a autoridade moral que Jesus nos ensina, nos mostra o caminho, essa sim, é uma conquista definitiva que o Espírito faz para a sua eternidade. E isso muda tudo. Essa é a busca que nós todos devemos estar. Vamos para mais uma questão, então, é 195. Eu não sei se é essa daqui, deixa eu dar uma olhada se é essa que tem a maior resposta aqui de todas. Ela tem uma resposta bem grande. Então, vamos lá. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Já me fizeram essa pergunta. Já vi em palestras, né? Ah, já que a gente pode reencarnar, né? Posso melhorar na outra vida. Vou aproveitar essa daqui. Aproveitar que eu estou aqui, vou aproveitar a vida. Mas vamos ver aqui a resposta, o que é que ela tem a dizer para a gente, né? Se essa possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir algumas pessoas a pensarem dessa forma que eu disse agora. Vou deixar para depois, vou ter outra vida mesmo. E a resposta é a seguinte: aquele que pensa assim não crê em nada. E a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Não acredito que isso aí exista, de vida após a morte, de inferno, seja o que for. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma. Aqui ele pode até pensar isso, mas na hora que ele desencarnar, já muda tudo. Pois ele vai perceberá que fez o cálculo errado. E é então que trará um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso,
E é por essa razão que na Terra existem homens uns mais adiantados que os outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. O que eu falei? Responsabilidades que não podem ser transferidas. E a gente pode tanto apressar quanto ficar paralisado de forma indefinida. Quanto tempo? Quantos centenas de anos, às vezes, nós chegamos numa reunião mediúnica e o próprio Espírito pergunta para a gente. Eu falo para eles, olha, ele está lá naquela coisa, tentando se vingar, aquela situação. Nós estamos no ano de 2025. Em 2025, eles estão em 1920 e tanto, 1800 e não sei quanto ainda. Ué, para eles o tempo não passou. O tempo é relativo, do outro lado, continua lá paralisado, estagnado, no ódio, no rancor, no ressentimento. São âncoras que prendem as pessoas no seu tempo, no passado, e impedem delas seguirem em frente. Então, aqui, a gente vê que a resposta começou com a crítica, essa ideia de castigo eterno. Né? Os espíritos, eles explicam para a gente que o medo do inferno não detém o mal. Não tem, porque as pessoas nem acreditam direito, a razão humana rejeita. Já quando a gente vem com essas ideias do estudo, né, sobre o espiritismo, ele substitui esse medo pela compreensão das consequências. E aí transforma o pecado, de repente, em responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz de errado. Enquanto nós estamos na matéria, né, o nosso ego, ele pode tentar enganar a gente com essa história de depois eu resolvo, né? Deixa para depois. Mas quando desencarna, o espírito vê que a realidade, sem esse véu da carne, vai percebendo que não é bem assim. E vai percebendo mais ainda que perdeu tempo. Né? Nos livros Vanderlei Oliveira, trazido lá da colônia espiritual, Maria Modesta Cravo, me mostrando que tem colônias espirituais somente para espíritas arrependidos, aqueles que se decepcionaram consigo mesmo porque tiveram oportunidade, tiveram conhecimento e desperdiçaram o tempo, jogaram fora, né? Porque não basta você ser alguma determinada religião, ter acesso ao conhecimento, mas é necessário que a gente vá aplicando isso na nossa vida, né, dia a dia. Então, surge o remorso, né, e aí vem o desejo de reparar, quando você vê essa situação. E isso vai fazer com que seja impulsionado na próxima vida. Porque a Terra, nós já vimos, né, nas últimas semanas, é uma escola que nós estamos com aqui, nós somos alunos em séries diferentes. Alguns alunos, né, são piores, outros melhores. Isso é apenas uma questão de perspectiva e de avanço mesmo. Porque uns já aprenderam com o erro e outros ainda não, né? Eu diria que ainda estão fazendo esses cálculos errados, como foi dito aqui. E aí vem uma imagem para mostrar um pouco sobre isso, né? Que é uma palavra até muito utilizada hoje em coaches e em treinamentos, que fala sobre a procrastinação. É uma palavra até tá bem em pauta aí. Essa prisão da procrastinação. Uns dizem que isso é normal, que faz parte do processo, faz mesmo, mas o excesso pode conduzir a pessoa a ficar muito tempo paralisado, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para que a gente se responda para nós mesmos. Ou se quiserem falar também, tudo bem. Quem aqui, nas tarefas do dia a dia, diárias, desde as mais simples ou até coisas mais importantes ou maiores, não deixou para fazer depois? Ah, depois eu faço, amanhã eu faço, eu vou começar esse curso depois, eu vou começar a cuidar, começar a dieta no outro dia, mas eu vou começar essa limpeza aqui, mas depois eu termino, né? E são tantas as coisas que a gente faz isso e às vezes não percebe, deixar para depois estudar, de fazer um curso, fazer um tratamento, ir no médico,
E por aí vai, a lista é grande, de coisas que a gente e até começa a fazer e não termina. Essa daí a lista até aumenta. Eu até comecei, mas não concluí, não continuei, não tive a disciplina para seguir em frente, né? Isso, com a nossa reforma íntima, também não é diferente, né? Que a gente está vendo aqui essa ampulheta que representa a questão do tempo, da passagem do tempo. Então, ela escorre, né? O tempo passa e as oportunidades também. As oportunidades de progresso também nós desperdiçamos por não aproveitar melhor o nosso tempo. Então, essas figuras que as parecem aqui, de certa forma, mais sombrias, né? Vamos dizer assim, aqui ao fundo, né? No tipo no redemoinho, representa essa repetição de padrões. São coisas que acontecem de forma até, eu diria, repetitiva. Então, é o espírito que, por não querer enfrentar, muitas vezes, a sua própria sombra, ele acaba ficando preso em existências monótonas ou estagnadas. Quando você chega no final e vê, não mudou nada, não evoluiu, né? Não avançou, deixando para amanhã o que pode fazer hoje, né? Essa imagem da direita já captura aqui, ó, passei aqui sem querer, vamos voltar aqui, pronto, né? Essa imagem aqui já vai capturar um instante de lucidez, vamos dizer assim, que um despertar, o reconhecimento de que a nossa evolução, ela exige que a gente se movimente, que a gente busque, né? E não apenas espere. Observa aqui que o peito dele ele vai e brilha, né? Isso remete à ideia de que o progresso, ela é uma conquista que vem de dentro de nós, ela é interna. Na medida em que ele vai caminhando para o futuro, eu diria nós vamos caminhando para o futuro, né? A gente vai deixando de ser esse paciente do tempo para se tornar o dono do nosso próprio destino, assumir as rédeas, né, para que a gente possa seguir crescendo, desenvolvendo e sermos felizes. Muitos de nós, a gente usa a encarnação com essa desculpa, né, para amanhã. Mas olha a ampulheta aí, como é que ela está, né? O tempo que nós adiamos a nossa luz, né, para que essa luz venha despertar depois, acaba sendo aí o que nós escolhemos carregar a sombra, as nossas próprias sombras, as dificuldades que nós temos. Então, eu volto a dizer, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é o tempo está correndo. E ele é lento mesmo, é devagar, e isso depende da perspectiva. Para uma pessoa que está vivendo uma coisa muito boa, agradável, o tempo passa rápido. Para quem está sofrendo, está numa dificuldade, parece que o tempo não passa. Né? Sim, o tempo é o mesmo, mas a perspectiva de tempo ela é diferente. Vai depender de cada um de nós, né? Então, o progresso, eu diria que ele é inevitável, mas o sofrimento, a estagnação, ela é opcional, são nós que escolhemos ficar mais tempo paralisados. Quando nós decidimos seguir esse caminho de luz, né, caminhar em direção, a gente vai buscando cada vez mais esse horizonte e finalmente fazendo com que essa luz possa brilhar dentro de nós. Aqui nós vamos ter também uma reflexão de Kardec. Ele diz o seguinte, depois da questão e da resposta. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Essa ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno no qual não acredita. Fez aqui umas considerações baseadas também na questão, na pergunta e na resposta, né? Muita gente, voltando para aquele ponto, acaba achando que a reencarnação é como se fosse uma permissão para que a gente possa errar, e Kardec ele inverte isso, né?
Quem sabe que vai colher aquilo que planta, para de plantar espinhos imediatamente, porque ele acaba pensando, poxa, amanhã eu vou caminhar sobre esses espinhos. Se eu plantei isso aqui, então não vou. Eu vou por essa estrada aqui, vou jogando caco de vidro, e eu vou ter que passar por ela na volta, eu não vou fazer isso. Né? Bom, tem que deixar tudo limpinho para o outro, para que o caminho também se abra para mim. É a lei da semeadura. Então, quando a gente tem essa ideia, essa perspectiva, muda tudo. Quando o homem entende que as suas próprias dores são consequências das suas próprias imperfeições, né? E não uma falta de sorte, porque Deus quis que isso acontecesse, então, se Deus quis, está tudo certo. Então, a gente sai de uma posição de vítima e se torna um médico de si mesmo, né? Aquele que vai orquestrar seu próprio caminho. Então, esse inferno que é colocado, ele está com aquela história, o inferno está com um espírito perverso onde quer que ele vá, não importa, porque ele está dentro de você mesmo, não é um local circunscrito, né? Então, quando você troca de posição, não é mudar de local geográfico, de local, mudar de posição social, mas mudar o estado vibratório, aquilo que você está vibrando. Então, tem uma palavra aqui que eu até destaquei para vocês, que fala isso aqui, ó. Aquele que está convencido. Enquanto o homem apenas ouvir falar, ele deixa para depois. Quando ele se convence pelo estudo, pela razão, a transformação se torna ali uma urgência. Aí começa, agora eu sei, eu tenho certeza que é assim que funciona, então eu vou fazer por onde mudar. Porque tudo que eu estou passando de dor e sofrimento são consequências de coisas que eu fiz, ou nessa ou noutra. E se eu não quero isso para a minha vida no futuro, eu vou mudar agora. Vou começar a fazer aquilo que for o melhor para o meu processo evolutivo. E aqui tem essas visões, né? Primeiramente, através do medo, que muitos ou muitas religiões ainda trabalham com essa visão, né? É uma crença antiga, a do medo, e atualmente o Espiritismo trouxe para a gente a razão. Bem, o medo ele tenta deter o mal pelo terror, assustando as pessoas. Olha, você não pode fazer isso aqui, porque senão você vai para o inferno. Vai sofrer, o demônio vai te pegar e tal, aquela coisa toda. Enquanto que o nosso entendimento aqui vai pela compreensão, né? O mal ele é detido pela compreensão, exatamente dessa semeadura e da colheita, que eu sou o responsável, não é uma coisa externa. E aqui, quando propõe um castigo sem fim, inútil, propõe uma consequência educativa, para que a gente possa aprender. Enquanto que o medo ele gera um ceticismo e uma certa revolta, porque não faz muito sentido se a gente for analisar direito, aqui a gente vai ter a esperança e o esforço próprio. Saber, que eu falei anteriormente, que nós tomamos as rédeas do nosso próprio destino, da nossa vida, somos nós que fazemos. E que a gente pode, através da razão, seguir para caminhos melhores. Não é se nós somos analisarmos para ser bonzinho, ser o homem de bem, ser aquela pessoa perfeita, a gente não está ainda preparado para ir para esse céu que dizem, né? Muitas vezes são prometidos. Então a gente sabe que depois de muito trabalho, muitas idas e vindas, a gente consegue, todos nós iremos, todos, de qualquer religião, qualquer segmento religioso, um dia todos nós seremos anjos. Não necessariamente com asas, mas a gente vai sim volitar aonde o pensamento nos colocar, não é? Então o que mais que a gente tem aqui? O fogo eterno é uma fábula que assusta, e a lei de causa e efeito é uma realidade que educa.
muda a perspectiva, muda a visão sobre esse processo. Então, se você sabe, por exemplo, que terá que morar amanhã numa casa que você está construindo hoje, você vai usar material de quinta categoria para essa casa ruir, desmanchar? Não vai fazer uma estrutura bem sólida, né? Revestir as paredes com melhor, para que logo, logo não esteja tudo desmoronando e venha a cair? Geralmente as pessoas fazem isso para outros, né? Mas quando é para você, você vai fazer uma coisa que é boa. Então, se eu tenho condições de fazer essas escolhas, de construir um futuro melhor, por que que eu vou fazer essa construção com... E a gente traz para essa perspectiva com sentimentos ruins, com negatividades, com um olhar que pode, sabendo, né, claro, depois da razão, que me leva para caminhos não tão bons, né? Então fica essa questão. Falando em questão, vamos agora para a de 196, que é a seguinte: os espíritos não podendo se melhorar, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição. Então, aqui só para a gente entender, esse cadinho aqui é tipo um recipiente que ele resiste a altas temperaturas, né, para fundir metais e que ele separa as impurezas, tá? Então, é a coisa que vai separar as coisas que são ruins, vamos pensando na gente, né? Os espíritos estão podendo se melhorar, se não supondo as tribulações da vida corporal, seguir-se a vida material seria uma espécie de cadinho, né, para depurar os problemas, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingir a perfeição? Resposta: sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo os seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. E aí tem uma outra questão dentro da mesma. E o corpo, que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Ou, desculpa, é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? E aí? Teu espírito é tudo. O teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Resposta bem dura, né? Aquele, só para ficar ciente de uma vez por todas, né? A gente vai ver também onde está colocada essa questão. Nesse ponto de vista aqui, o corpo simplesmente é uma roupa que a gente está usando que vai apodrecer. Está sendo emprestada para a gente. Mas a gente sabe que a gente deve cuidar bastante desse corpo, né? A gente já viu isso, cuidar do corpo e do espírito, tem lá no Evangelho também falando sobre isso. Mas aqui ele foi bem duro nessa resposta para que a gente entenda aonde é que está o foco. É no espírito, né? E aqui ele vai se utilizar, como eu disse no início, dessa visão, dessa imagem, desse cadinho, né, que é esse recipiente para separar as impurezas. A nossa vida corporal, nossa vida aqui na Terra, ela é ali sim um processo de refinamento, né? O que nós podemos chamar de sofrimento, de tribulação. Aqui usa-se muito a palavra vicissitudes, né, da vida. Elas são, na verdade, esses agentes térmicos, vamos dizer assim, que vão fazendo com que separe essas impurezas, vão eliminando essas negatividades que eu carrego, que é o orgulho, que é o egoísmo, e vai ficando somente um ouro puro, que é o espírito, depurado, né? Para a gente fazer aqui essa analogia, já que foi trazido dessa forma. Lembrando, a perfeição que nos aguarda, ela não é um presente de Deus, nem do tempo. Deixar o tempo passar, que automaticamente, no futuro, eu vou ficar perfeito.
Não, é uma conquista de muito esforço. Muitas encarnações podem passar, mas se não houver trabalho, né, e principalmente o trabalho de evitar o mal e praticar o bem, como disse aqui, o metal continua bruto, dentro do cadinho e tomando fogo, tomando pressão, passando pelas dores, pelos problemas, né? Então, por que o espírito também não se melhora? Poderia perguntar, né? Sem esse corpo lá, a gente consegue avançar, sim, no plano espiritual, aprender bastante lá, né? Porque lá na erraticidade, né, que é o mundo espiritual, que é o tempo que a gente passa entre uma encarnação e outra, a, a vontade lá, ela se exercita sem essa resistência da matéria aqui, né? O corpo, ele impõe limites. E aí, o que que a gente sente com o corpo? A gente sente fome, nós sentimos cansaço, nós sentimos dor, nós sentimos essa passagem do tempo que faz a gente ir perdendo as nossas algumas, né, características de agilidade, entre outras coisas, vão surgindo dores, né, como eu já falei. Então, isso tudo obriga o nosso espírito a desenvolver outras virtudes, como a paciência, a disciplina, a resiliência. Isso não se aprende lá na erraticidade. Tem que ser aqui. Sem falar que aquilo que a gente pratica na carne precisa ser reparado na carne. A gente precisa que tudo de errado que foi feito aqui, a gente precisa voltar para reparar aqui. Do outro lado, a gente recolhe conhecimento, forças para poder vir e não falhar. Mas é aqui que é o palco da nossa evolução, também para poder chegar lá. Então, se essa veste que ele diz aqui apodrece, quem sou eu? Eu sou a vontade que move esses braços, o amor que faz brilhar, né, o olhar que a gente tem aqui, a inteligência que vai resolver os problemas. O corpo, eu diria que é o laboratório, e o espírito é o cientista, é aquele que vai fazer com que tudo aconteça através desse corpo. E aqui, para ilustrar ainda mais essa história, a gente vai ver que não somos o metal que sofre na forja, somos a luz que nasce dela, né? Então, a gente não é, aqui ficou as vestes no chão, significando como se fosse uma roupa, mas pode ser também o chamado corpo físico, né? Que passou pela forja da vida e se libertou depois como espírito. Então, nessa oficina chamada Terra, né? Eu diria que cada um de nós está sendo forjado pelas mãos da vida. A vida está nos ensinando tudo. O que a gente está aprendendo? Então, às vezes, esse calor dessas provas que a gente passa, das expiações, parece ali insuportável, né? E até muitas vezes injustas. Mas a gente precisa se lembrar que o que está sofrendo o impacto é apenas essa veste temporária, né? Que o espírito, na verdade, está ali aprendendo. O metal que vai brilhar aqui no centro dessa, vou colocar aqui o laser, né? Esse que brilha bem no centro da forja é a nossa alma que vai sendo purificada para se tornar essa luz aqui. Nós não somos o corpo que apodrece, somos a claridade que se eleva, né? O progresso, eu diria que é inevitavelmente a nossa meta, né? E a eternidade é o quê? O nosso lar. É para onde a gente vai. Então, que nós possamos sair dessa existência deixando para trás uma veste bem utilizada, que ela seja bem aproveitada, né? E levando conosco um espírito muito mais radiante do que quando a gente chegou até aqui. Então, vamos ver aqui os comentários de Kardec, que tem ainda sobre essa questão, que diz o seguinte. Aqui ele já faz, acho que, uma outra analogia. No suco da videira
encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, mais aqui a gente vem trazendo várias analogias e Kardec traz outra, já que diferente, falando sobre a videira, né? Sobre esse processo todo até do próprio vinho. A reencarnação é o alambique divino que transforma o vinho denso de nossas paixões no espírito cristalino de nossa imortalidade. Então, Kardec ele compara aqui o espírito ao álcool, a videira, né? Ele existe, mas está preso ali, misturado ainda com água, polpa, casca, né? A gente poderia dizer que são as impurezas. Assim somos nós, né? Em essência divina, mergulhado nas paixões, nas imperfeições. E a destilação que ele coloca aqui, né? Como se fosse aí, que não cria o álcool, né? Ela apenas liberta do que não é ele, se liberta das impurezas e fica somente a essência. Então, o progresso, ele não nos torna algo que nós não somos. É aquela história que eu falei agora há pouco. Nós somos esse ser de luz em construção. Estamos nesse processo. A gente vai se elevando naquilo que a gente já tem dentro de nós em potencial. Então, o alambique é o instrumento da pressão e do calor para que essa essência se separe da matéria estranha. Então, ela precisa passar pelo estado de vapor, ou seja, as crises, as provas, a encarnação, tudo que a gente passa aqui, né, fazendo essa comparação. Então, sem esse calor, as dificuldades da vida, o licor continuaria, né, misturado com as impurezas de sempre. Quer dizer, quando a gente passa por esses processos, é importante que a gente se liberte deles. A encarnação é exatamente essa separação química, vamos dizer assim, entre o nosso ego e a nossa essência, em quem nós somos hoje e o que nós vamos ser no futuro. A gente vai sendo lapidado, né? Então, esse perispírito que dá esse envoltório para o nosso espírito, ele também se depura, como fala lá no final. À medida que o espírito se torna mais puro, o corpo espiritual também vai se tornando cada vez mais sutil, menos denso, até que a perfeição, né? Então, ele vai se despojar de toda essa matéria densa e estranha, tornando o espírito puro, como a gente já viu anteriormente. Aqui a gente já partindo para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, a gente vai ver aqui 4 situações. É o tempo, a lei de causa e efeito, o processo e o destino, né? Para a gente poder fazer tipo um resumo do que a gente viu hoje. Então, o tempo, aquele foi levado à questão da procrastinação, a gente deixa de ser escravo desse processo. Deixa eu ver aqui só o que a Cauane está dizendo aqui. Quando uma mulher quer engravidar e não consegue engravidar, porém já tem um espírito querendo nascer dela e não consegue. Por que isso acontece? As questões, elas são muito relativas, né? A gente precisaria saber a trajetória desses seres para poder ter uma resposta definitiva. Mas aqui tem 2 pontos que são divergentes. A mulher, ela quer engravidar, ela está querendo agora, mas ela não está conseguindo, né? Do jeito que foi colocado. Porém, tem um espírito querendo nascer dela. Ele está querendo, mas foi programado? Existem programações. Se foi programado para ele nascer dela,
e ela não pode engravidar, muitas vezes ela vai nascer de outra pessoa próxima e ela vai adotar essa criança. Isso acontece muito, né? Se isso for sabido ou não, a vida dá o seu jeito para que as pessoas se unam aqui. Isso acontece muito aqui entre a gente. Às vezes a mulher ela não tem condições de engravidar, não consegue, devido, às vezes, sem generalizar, tá? Mas situações que ela fez em outras vidas. Pode ter cometido muitos abortos, algumas situações que prejudicam ali o seu sistema, o útero, e dificultam uma gravidez na vida atual. E se tem um espírito programado, não é nem querendo, que esteja programado para nascer através dela, ele vai arrumar caminhos de chegar até essa mãe, né? Então, são N situações. Eu coloquei uma que me ocorreu aqui agora, mas basicamente é uma ideia que surge e outras podem surgir baseadas nisso que foi dito, né? Mas é sobre isso. Então, espero que tenha respondido, né, de alguma forma a questão, viu, Cauã? E aqui a gente voltando para o ponto. Tempo, lei, processo e destino, né? A gente deixa aqui a questão da procrastinação para sermos donos da nossa própria caminhada. No segundo ponto aqui, a lei, né? A gente substitui o medo do fogo eterno pela compreensão da lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Para a gente poder resumir e tirar um entendimento melhor do nosso estudo de hoje. O processo é aquele que nós entendemos que as tribulações são aquilo que é necessário, né, para a nossa purificação, nosso processo. E o destino é a certeza de que o espírito, né, que o espírito ele é tudo. O espírito é quem realmente nós somos, né? Para nós chegarmos a essa perfeição, que é o nosso objetivo final e inevitável, tá? Então, grande abraço a todos, obrigado por estarmos juntos em mais um estudo. Semana que vem nós estaremos de volta no mesmo horário. Eu gostaria de